Muito boa tarde, meus queridos irmãos, queridos amigos, queridos familiares, queridos colegas. Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Meus anciãos, meus adultos, jovens, crianças, homens e mulheres. Muito boa tarde, queridos irmãos de outras igrejas batistas, outras denominações, e boa tarde até para alguns que não têm nenhum vínculo com nenhuma igreja evangélica. O meu muito boa tarde e o meu muito bem-vindo. A palavra de Deus é para todos, promovendo crescimento espiritual, promovendo arrependimento, promovendo mudança de vida, promovendo perdão para os arrependidos e confessos. A palavra de Deus se dirige a todos nós nesta tarde. Por isso, todos são bem-vindos. E o nosso desejo é que todos aqui estejam para louvar a Deus, para se deleitar, se deliciar com a palavra de Deus e com esta comunhão. Sim, vamos chamar de comunhão. É uma comunhão virtual? Não, parece-me que não se aplica bem a comunhão no Espírito, a comunhão virtual, né? Porque a comunhão no Espírito é a mesma que se dá estando no mesmo ambiente ou distantes, como nós estamos uns dos outros, mas temos comunhão no Espírito. Bem-vindo a todos, bem-vindo a mais uma edição do nosso Pão das Três, um encontro de todas as tardes, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, apresentado, dirigido por seus pastores, pastor Israel Melo, pastor Júnior Martins, pastor Márcio Sarraf. Nós nos alegramos pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Não há maior alegria no coração de um pastor do que poder repartir o pão espiritual, o pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus, que representa o próprio Jesus. Há muita alegria em nosso coração de compartilhar a palavra e muita alegria em ver os frutos desse compartilhar. Crescimento espiritual na vida de uns, né? E o crescimento é assim, espiritual, é o crescimento moral, né? É a idoneidade que nos alcança e se desenvolve em nós, a honra, o respeito, a seriedade no reino de Deus, a preocupação e ocupação com as tarefas do reino de Cristo Jesus, especialmente a de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Essas palavras iniciais dão-se em função de estarmos vivendo. Então são dois motivos. Primeiro, estamos vivendo missões nacionais. Missões nacionais é um órgão da Convenção Batista Brasileira que se ocupa em elaborar estratégias de alcance missionário, de evangelização da nossa pátria, levantando sustento para os missionários, aqueles vocacionados para evangelizar, e são enviados para os rincões do nosso país. E as igrejas sustentam esses missionários com oração, com contribuição. E, além disso, a igreja, na pessoa dos seus membros, também dá o seu testemunho pessoal, também evangeliza, né? Do jeito que der. Quando falamos do jeito que der, é quando se lança a mão de todos os veículos de comunicação, todas as portas que se abrem, né? Mas não é de qualquer jeito, é com muita responsabilidade, é com a consciência de dever de proclamar com seriedade a palavra de Deus, sendo-lhe fiel ao que ela é, ao que ela diz, nem mais, nem menos. Bom, esse é o primeiro motivo, né? O segundo
é que o tema de hoje é uma igreja missionária. Estamos falando da igreja de Filadélfia, a sexta igreja, daquelas 7, né, que temos falado. Ainda falta uma. Hoje é a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, uma igreja missionária, uma igreja séria, uma igreja responsável, uma igreja que não aceitava passivamente pecados dentro dela. Uma igreja assim, o próprio Deus abre portas para que ela trabalhe, para que ela evangelize. Olha, as igrejas estão trabalhando. Elas pertencem a Deus, os pastores estão nas mãos de Jesus, estamos falando dentro do contexto de Apocalipse, né, dessas 7 estrelas e 7 igrejas, e os 7 pastores, evidentemente. Então, dentro desse contexto, nós não estamos fazendo o trabalho de acordo com o que der, né, no nosso pensamento, na nossa teia, nada disso. Estamos em obediência, preocupados, ocupados em saber a direção que o próprio Cristo dá à sua igreja. Isso é o que importa. Então, uma igreja missionária, dentro de um encerramento, né, de um mês missionário, que é o mês de setembro, então, hoje a gente se delicia com missões. Eu quero orar inicialmente e depois cantar um hino missionário. Vou falar um pouquinho sobre ele depois. Vamos orar? Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos a bênção desta tarde, Senhor, e a oportunidade de mais um Pão das Três. Este momento muito especial na vida da nossa igreja e na vida de muitos irmãos de outras igrejas, amigos, colegas de ministério. Nós te louvamos, ó Deus, pelas portas que o Senhor abre para, por elas, a igreja entrar e proclamar a mensagem de salvação, de perdão, de vida eterna, que é a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, dá-nos a alegria de crescer em Cristo Jesus, crescer no conhecimento da Tua Palavra, crescer em direção aos objetivos missionários que fazem das tuas igrejas a tua própria voz neste mundo, proclamando perdão, anunciando a graça maravilhosa, o tempo de refrigério, a oportunidade de reconciliação com Deus, o momento de conscientização do homem, do estado de miséria em que se encontra a sua alma, e daí para o gozo eterno, para o conhecimento da luz do Evangelho, para um outro patamar na nossa vida espiritual. Deus bendito, santo, de infinito amor, nós te louvamos por esta tarde, por esse momento muito especial, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito bem, e aí? Já pensou na sua oferta missionária? Já conversou com Deus sobre isso, né? Estamos vivendo os últimos dias. Tivemos ontem o nosso culto missionário, os 2 cultos, na verdade, né? Um domingo missionário. E a nossa campanha, ela continua ainda por esses dias. Houve quem me ligasse ontem, porque estava com oferta, não sabia como trazer. Aquelas pessoas que têm muita dificuldade, né, de fazer depósito ou transferência bancária, né, online. Então, a gente ainda disse, né, para essas pessoas que elas poderiam entregar a sua oferta na nossa própria igreja. Qualquer dificuldade, fizesse contato com um dos pastores, ou o serviço de tesouraria, ou de administração da igreja. Estamos aí para facilitar e ajudar os irmãos a participarem da obra missionária, né? Aqueles que já têm conhecido os dados bancários da nossa igreja, nos nossos cultos, lá nós publicamos.
E aqui em nossa live a gente se limita um pouco a fazer isso, né? A impressão que a gente tem é que é um pouco mais aberto, não queremos dar a impressão, porque não é essa mesmo, a impressão de que nós estamos aqui trabalhando em busca de dinheiro, né? Em busca de ofertas e de dízimos, longe de nós. O nosso primeiro objetivo é levar o alimento espiritual para as nossas ovelhas e para todos aqueles que, por este canal, se aproximam da nossa igreja e recebem também a palavra do Senhor. Então, converse com Deus sobre a sua oferta missionária. Essa oferta é exclusiva para a Junta de Missões Nacionais, ajudando os nossos missionários. Outros são pastores missionários, outros são só missionários, não são pastores, homens e mulheres por esse Brasil afora, fazendo um trabalho muito bom com as igrejas. Bem, hoje quero cantar um cântico, é um hino, na verdade, né? Um hino, esses hinos conhecidos como avulsos, né? Chama-se Desejo Missionário. Eu já cantei muito este hino. E antes de cantá-lo, eu quero lembrar alguns nomes de pessoas de quem me lembro com saudade, porque nós cantamos muito este hino em dupla. A primeira pessoa com que eu fiz dupla cantando este hino foi com o Edivaldo Negrão, um amigo meu de trabalho, de Cruzada Mundial de Literatura, amigo de Colégio Batista, amigo de faculdade, né? Ele chegou a ser pastor por um tempo, hoje não está mais no ministério, trabalha como psicólogo lá em Aracaju, então parece que a gente tem um bocado de coisa lá em Aracaju, né? Cantei com ele muito na primeira igreja batista em Campo Limpo e outras igrejas por onde fazíamos conferências. Depois cantei com Jair Vieira, era membro da igreja batista em Campo Limpo. Ele já foi dessa igreja num tempo antes do meu ministério aqui. Jair, saudade dessa turma. Depois cantei esse mesmo hino com o João Romualdo, muitas vezes. João Romualdo está sempre aqui conosco, né? E ele acompanha com muita alegria, faz alguns arranjos nos hinos que nós cantamos aqui, depois manda para a gente. Ele gosta muito disso. Saudade de cantar com o João. E cheguei a cantar esse hino também, depois que o João saiu daqui da nossa igreja, com Manuel Milan. Hoje está cantando na glória, né? Está lá com o Pai Celestial, fazendo falta aqui, porque agora eu vou cantar sozinho, né? Eu já cantei com 4 pessoas, pelo menos, e hoje vou cantar sozinho, mas é tempo de missões. E esse hino expressa muito bem, né, a obra missionária. É um hino o hino da família Paula, né? Aquela dupla Otoniel e Osiel eram pastores missionários, pastores evangelistas da Assembleia de Deus há muito tempo atrás, irmãos de um outro cantor famoso também, Oséias de Paula, que também vou cantar o hino dele, do Oséias de Paula, depois. Esse agora do Otoniel e Osiel, Desejo Missionário. Quem sabe, canta também. Então, se você souber, quem sabe muito esses hinos são as filhas do pastor Alaerte. Estão em Brasília, mas já cantei até, já cantei com a Dene também. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir aos campos missionários, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus
Eu quisera anunciar mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudarás, pois eu sei que em ti vivo e tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir aos campos missionários. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu sei que você também gostaria de anunciar, e nós anunciamos, né? Hoje estamos pregando o Evangelho aqui, anunciando o Evangelho. Esse trabalho é também missionário. E você faz parte disso. Você é da Igreja Batista em Vila das Belezas, você sustenta esse trabalho. Aqueles que vão dar as suas ofertas para missões sustentam esse trabalho. Então, fazemos missões. Onde quer que estejamos, podemos fazer missões. Queridos irmãos, Apocalipse, hoje Apocalipse capítulo 3. Né? Essas 7 cartas ocupam no livro do Apocalipse os capítulos 2 e 3. Hoje, essa carta à igreja Filadélfia está no capítulo 3, começando no verso 7 e vai até o verso 13. Então, vamos à leitura. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Que declaração a uma igreja, hein? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus,
e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diante do modo como todas as cartas terminam, né? Todas elas seguem um padrão, né? Jesus Cristo se apresentando inicialmente com um nome específico, né? Um nome significativo, que denota uma espécie de promessa e segurança para aquela igreja. Para umas igrejas, Jesus diz, eu sou aquele que tem os 7 espíritos. A outras igrejas, ele se apresenta de forma diferente, né? Aqui ele se apresenta, é aquele que tem a chave de Davi e tudo mais. Então, todas as cartas seguem um padrão, Jesus Cristo se apresentando, se identificando para a igreja, e como é bom a igreja saber, a igreja ter consciência de que ela não está sozinha, ela não faz o trabalho sozinha, e também não faz o trabalho conduzida simplesmente por um homem qualquer. Por trás do homem, por trás do pastor, por trás do missionário, por trás da equipe pastoral, está a pessoa de Cristo Jesus, Senhor da igreja, cabeça da igreja, dono da igreja. É Ele que coordena, que orienta, é Ele que define, é Ele que decide. Então nós louvamos a Deus por essas cartas. Muito bem, vamos à carta de Filadélfia. O texto apresenta essa carta, essa igreja, como sendo uma igreja fiel. Será que uma igreja poderia receber melhor título, vindo de quem vem, do próprio Cristo Jesus? Ele olhar para a sua igreja, acompanhar o trabalho da sua igreja, analisar o trabalho e a conduta da sua igreja, e ele mesmo chegar à conclusão dizendo, essa igreja é uma igreja fiel. E não é porque não houvesse problemas lá não, né? Vocês ouviram a leitura, leram comigo, evidentemente, e sabem que lá havia aqueles que se diziam judeus e não são, mas mentem, né? Judeus convertidos, mas apaixonados ainda pelo judaísmo, querendo fazer uma salada religiosa lá naquela igreja. Igreja não é lugar de salada, é lugar de pontos bíblicos, doutrinários, teológicos, muito bem definidos, claramente definidos para não trazer confusão. Há muitos, em muitas igrejas, que embora tenham em algum momento se convertido ou, pelo menos feito o gesto de quem se converte, muitas vezes, em nossas pregações, em nossos cultos, a gente convida a pessoa para ir à frente, ou pede que quem quer se entregar a Cristo levante a sua mão, e as pessoas levantam. E olha, isto é assim, é o começo da vida cristã, né? Quer dizer, a pessoa está levantando a mão, indo lá para frente, dizendo, eu estou aqui, reconheço que sou pecador, de algum modo aquela pessoa foi tocada pela mensagem. E isto é o passo inicial que se dá. Então, no decorrer do tempo, nos dias seguintes, é que a pessoa vai conviver com os desafios dessa nova vida. Se de fato ela abraçou uma nova vida em Cristo Jesus, os aspectos, as virtudes dessa nova vida em Cristo vão encontrando lugar nessa pessoa, transformando-a, dando a essa mesma pessoa características de crente, de discípulo de Cristo Jesus. E a pessoa vai se tornando parecida com Cristo, vai crescendo, como Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, nós vamos crescendo até chegarmos à medida da estatura de Cristo Jesus. Esses judeus estavam lá na igreja, diziam-se judeus convertidos, mas na verdade eram um problema para a igreja. E tanto que Cristo fala sério ali com eles, Mas daqui a pouco a gente chega lá.
No verso 7, que é o começo da nossa carta: "E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre." Qualquer crente que já leu, que já conviveu um pouco de tempo na igreja, sabe quem é que está dizendo isso. Quem está escrevendo é aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Dá para você sugerir um outro nome que não seja o nome de Jesus? É impossível, né? Trata-se aqui de Cristo Jesus. Ele é o autor da carta. É Cristo Jesus quem se dirige à sua igreja, pela boca de alguém. É o pregador. Um dia é o pastor, outro dia é o missionário, outro dia é um pregador leigo da igreja. E assim, Cristo é a voz de Cristo, é a palavra de Cristo dirigida à igreja através do seu servo, do seu pregador. Então, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, diz: assim diz aquele que é santo e verdadeiro. Eu sou a verdade, disse Jesus. E ele mesmo disse: eu sou a porta que abre e ninguém fecha. Impressionante como a Bíblia, né? Os diferentes livros da Bíblia caminham absolutamente justos, juntos, em perfeita harmonia, e dizendo a mesma coisa sobre Cristo Jesus. É impressionante. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, quando fala de Cristo Jesus, fala do mesmo jeito. É a mesma pessoa apresentada nesses 1.600 anos de construção da Bíblia, né? 1.500 anos só para o Antigo Testamento e 100 anos de Novo Testamento, 1.600 anos, 40 pessoas diferentes, culturas diferentes, em épocas diferentes, falam do mesmo jeito da pessoa de Cristo Jesus. Como se pode não crer? Como se pode duvidar da veracidade disso? Bem, ele tem a chave de Davi, rei Davi. Isso simboliza autoridade, poder. Não é um aventureiro que está usurpando, querendo usurpar o poder da igreja e a direção da igreja. É o Senhor da igreja, tem poder sobre a igreja. E é ele quem abre a porta. Quando ele abre a porta, é abrir a porta de oportunidade para a igreja trabalhar. E quando Cristo abre a porta para a igreja trabalhar, não há ninguém que feche. Mesmo aquelas pessoas com aparente poder e influência na igreja, que lutam contra a igreja, não conseguem impedir que a igreja marche quando ela está sob a direção de Cristo Jesus, fazendo a sua vontade. E não se perde, né? Atirando para todo lado e faz de conta que está fazendo a vontade de Deus. Hoje muitas igrejas estão perdidas, fazendo 1001 atividades, atirando para todo lado, e para nenhum lado manda a mensagem séria do Evangelho de Cristo Jesus. Isso não é trabalhar para Deus, não é fazer trabalho de igreja. O trabalho de igreja é ensinar a palavra de Deus, é apresentar Cristo como Salvador do mundo, como Senhor absoluto, Rei soberano, o nosso Salvador eterno e amado, Filho de Deus, por meio de quem? E unicamente por meio dele o homem pode chegar a Deus e ter a salvação. Esta é a missão da igreja, né? Não é se perder em tantas atividades, né? Em tantas festas, tantas atividades mais sociais do que religiosas. É tempo de pregar o Evangelho, é tempo de viver o Evangelho, é tempo de falar de Cristo, é tempo de pregar o Evangelho e não fazer de conta que é um trabalho da igreja quando ela está envolvida em outras atividades que não tem nada a ver com Cristo, né? Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Aí, diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força,
guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A vitória não é dos fortes. A vitória não é dos que correm bastante. A vitória não é daqueles capazes de levantar 300 quilos. A vitória é daquele que se dispõe a ser fiel a Cristo Jesus. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Cantor cristão, não dá para abrir mão dele, não é verdade? Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O mundo já tem gente demais negando o nome de Cristo Jesus. Você e eu não precisamos ser mais um deles. Já há muitos negadores do Evangelho que negam de várias formas, né? Ou porque dizem ser crente e vivem como se não fosse. É porque no momento no momento oportuno de dar testemunho do Evangelho, quando escarnecedores se levantam com piadinhas jocosas contra os crentes, e você que está lá e a pessoa nem sabe que é crente, você pronuncia um estranho no ninho, você vai dar risadinha também? Isto é negar Cristo Jesus. Levante a sua voz e diga quem você é, quem você representa. Não fique calado. Deus abre uma porta e coloca diante da igreja. Você, naquele momento ali, é representante da sua igreja e você não entra? Prefere se esconder? Não se indispor com seus amigos? Jesus vai já falar sobre esses aqui. E agora, no verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Ora, o mesmo pode ser, por princípio, o mesmo pode ser dito aos que se dizem crentes e não são. O que é que Deus vai fazer com essas pessoas? Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Vou dizer uma coisa para vocês. Hoje tem muita gente dentro da igreja brincando de ser crente, fazendo de conta que é crente, lutando por grandes mudanças na vida da igreja, para atualizar a igreja de acordo com a sociedade. Parecem ser as pessoas mais preocupadas com a igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É para essas pessoas que Jesus Cristo está se dirigindo. Dizem que são judeus, mas não são. Em algum momento eles vão saber que eu te amo. Jesus está dizendo isso aos que vivem dentro da própria igreja, mas trabalham contra a igreja. Aparentemente lutando a favor, mas estão lutando contra. Qualquer mudança proposta para uma igreja que enfraqueça a pregação do Evangelho, que coloque mais elementos no culto, nos encontros, do que a palavra de Deus, isso não vem de Deus. Não pode vir. A palavra de Deus tem preeminência. Ela se sobrepõe às demais atividades. Estou falando de culto, em que todas as partes são muito importantes, mas a todas elas, o momento da pregação do Evangelho se sobrepõe. É pelo ouvir a palavra que vem a fé no coração do homem. Uma igreja só se torna missionária quando ela aprende primeiro a amar ouvir a palavra de Deus. Quando ela ama ouvir, dando ouvidos à palavra de Deus, então essa igreja está pronta para falar a mesma mensagem a outras pessoas que, por sua vez, também darão ouvidos à palavra de Deus, e ali brotará a fé salvadora. É isso. E essas pessoas em algum momento vão saber que Deus ama a igreja. Os judeus que estavam lá, dizendo-se judeus e não eram, metiam o couro na igreja e nos irmãos, querendo colocar elementos estranhos ao Evangelho. Elementos estranhos ao Evangelho. Eu sei que vem pedra, né? Quando a gente diz essas coisas. Vem pedra, mas casca grossa, né? Couro de elefante. Não dói a pedra.
Queridos irmãos, estamos na igreja para ser igreja, igreja de Cristo, ouvir a voz de Cristo, fazer missões, pregar o evangelho da forma mais simples possível e mais fiel possível à palavra de Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Não tema, meu irmão. Não tema. Não tenha medo de ficar ao lado de Cristo. Não tenha medo de ficar ao lado da palavra. Não tenha medo de combater o pecado. Não tenha medo de combater a indiferença para com a palavra de Deus. Ainda que isso lhe custe amizade, ainda que isso lhe traga muitas críticas, pregue, inste, insista em pregar, ensine, redargue-a. É o que diz Paulo. Então, nós vamos insistir em ensinar, corrigir, redarguir, fazendo a obra de um evangelista, de um professor, de um pastor, de quem está ocupado em pregar a palavra de Deus. Como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei. Não tema, ó pequeno rebanho. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, esta é uma igreja que não recebeu nenhuma crítica. Nenhuma crítica. E a instrução que ela recebe é: guarda o que tens. Essa é a instrução. Guarda o que tem. A gente se lembra do que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Sabe o que é que vamos levar para a glória? Sabe o que é que vamos apresentar em nossas mãos diante de Cristo Jesus? Não é quantas vezes eu cantei esse hino, com quem eu cantei. Eu cantei com Edivaldo Negrão, né? Hoje nem na igreja está, fora da igreja, tem as suas explicações, os seus motivos. Vivemos um período em que tantos que já cantaram, já pregaram, já viveram no Evangelho e na Igreja de Cristo Jesus, hoje estão fora. E sabem, ainda conseguem se justificar. E ainda conseguem a aquiescência, ainda conseguem a compreensão de muitos crentes. Meu amigo, você saiu da igreja? Você está fora do Evangelho? Não, pastor, eu estou fora da igreja, mas não estou fora do Evangelho. Vai dormir, descansar, depois você pensa melhor no que está falando. Ninguém que aborrece a igreja ama a Deus. Ninguém segue Cristo se distanciando de igreja. Ninguém. Agora você pode plantar bananeira, né? Pode dar pontapé para um lado e para outro, ficar magoadinho, mas é isso. É a igreja de Cristo Jesus, é o corpo de Cristo. E não vem com esse negócio, não, mas é a igreja universal. A igreja universal tem nome, tem presença, tem local e se divide em várias igrejas legitimadas pela própria palavra de Deus e pela história do cristianismo, a começar dos primeiros séculos. Igreja, povo que se reúne ali para adorar a Deus. Agora não quer enfrentar probleminhas, não? Na empresa lá você enfrenta, né? E se humilha, e pede perdão, pede outra oportunidade. Ah, eu errei, mas eu não posso perder o meu emprego. Da igreja, não. Ou a igreja é como o sujeito quer, ou então ele vai embora. Paciência. A igreja continuará sendo igreja. Ela vai sempre pregar o evangelho com muito amor. Mas também, nós não pregamos só o amor. Você não ouve uma mensagem da Igreja Batista e Vila das Belezas em que se fale só o amor. De um dos pastores da igreja, não. Sempre falamos sobre a disciplina, a justiça, a seriedade, a exclusão, a inclusão.
o abraçar e o afastar-se de abraçar. Tudo isso faz parte do Evangelho e da dinâmica da igreja. Hã? É isso. Igreja missionária, fraca, aparentemente fraca. Para Cristo é uma igreja fortíssima. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Olha só. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, o céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Era muito comum na antiguidade, né? Pessoas que se destacavam, né, no esporte, em alguma atividade renomada, né, importante, que se erigia colunas e colocava o nome daquela pessoa. Isso era uma espécie de conceder imortalidade, né, reconhecimento perpétuo, perene à pessoa. Jesus usa essa figura conhecida do povo para dizer ao que vencer, ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Perpetuidade, cidadania celestial, para sempre com Deus, sendo sustentáculo como coluna no templo de Deus. Chega de brincar, né, de ser crente, de fazer de conta que é igreja. E fazer missão, como nós estamos fazendo, é aproveitar a oportunidade que surge em cada momento, considerando as dificuldades e os impedimentos que também o tempo impõe. Dentro dos impedimentos impostos pelo tempo e por situações pontuais, como a que vivemos, é aproveitar cada oportunidade, e não é para atrair as pessoas. Eu não quero que as pessoas saibam, Igreja Batista em Vila das Belezas, uma igreja acolhedora, vamos lá, ali as pessoas se perdoam e se toleram. Sim, a gente faz isso, mas a igreja exige santidade, a igreja exige vida cristã responsável, e quem não quiser viver uma vida cristã responsável, aí não encontrará acolhimento, não encontrará, não. Acolhimento assim não. Agora, tem os seus problemas, tem as suas fraquezas, mas quer encontrar uma igreja que ajude a lutar, a andar 1 milha, 2, 3, quantas forem necessárias. Desde que a pessoa esteja lutando para deixar o seu pecado e não para fazer amizade com o pecado, hospedar o pecado no seu coração. Dar boas-vindas ao pecado e todo mundo, irmão, a vida é assim mesmo, todos nós somos assim, Deus é amor, no final todo... Nada disso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Mas a mensagem de Isaías, capítulo 55, é a mensagem oferta de perdão. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau, os seus maus pensamentos, e converta-se ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha a mensagem bíblica como é. Ninguém quer saber disso. Só quer falar que Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus ama. E o pastor não ama, a igreja não ama, porque essa igreja é exigente. É uma igreja exigente, Cristo também é exigente pela purificação. Os que dizem que são e não são, eles vão ver em algum momento, porque Cristo fará questão de mostrar-lhes o amor que Deus tem para com a sua igreja. Está dizendo isso aos que estão lá no meio. Bem, a minha palavra para a minha igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, sim, é minha igreja, e é sua também, se você é membro de lá, é que nós nos esforcemos, que os nossos pecados, os nossos erros, sejam consequência das nossas limitações, não do nosso descaso, não do nosso apostar no amor de Deus, né? Diminuindo ou não dando atenção à sua justiça. Nada disso. Vamos consagrar a nossa vida. Vamos viver ouvindo a palavra de Deus.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida, a nossa igreja, a sua igreja. Deus coloca no nosso coração, nesses dias, hoje, amanhã, o desejo de uma excelente oferta missionária que expresse um sacrifício. Eu quero dar uma oferta que significa um sacrifício meu. Isso é amar missões. Mais do que as coisas. Você vai no shopping, vai numa casa, vai no almoço, gasta não sei quanto para dar oferta missionária. Vai fazer faltas aqui e ali. Não, vamos expressar esforço nosso ao dar oferta para a obra missionária no Brasil. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Nós vamos agora orar. Está chegando a lista de oração. Temos alguns desafios. Preste atenção aí, viu? Nas pessoas por quem você deve orar agora e deve orar depois. Hoje a Vera Carpe entrou em contato pedindo oração, porque finalmente, graças a Deus, o Raul vai passar por uma cirurgia de transplante. Está marcada para o dia 1/10, né? 1 de outubro. Oremos pelo Raul, oremos pela Vera, oremos pelo pastor Edson, a família Carpe, que Deus tenha em suas mãos a vida dos seus servos, e especialmente aquele momento, né? E a continuidade de recuperação e tudo mais. Continuamos orando pela família do nosso irmão José Carlos, né? Eles que estão, o José Carlos, a Tina e o André, todos deram positivo para a Covid-19. Continuo orando pelo pai da Jéssica, a Maria Fernanda, da Deudina, o Beto, né? Foi mencionado nos nossos cultos ontem. E Beto, a gente continua orando, viu? Ele mandou um recado aí pela Zenaide, uma mensagem pedindo para os pastores lembrarem do seu nome no Pão das Três. Deus abençoe, Beto. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Continuamos orando pela Ete, pela Neia, pelo Valdir e Vera, pedidos da Ruth. Orar também pelo Severino, eu já vi a Juraci colocando ali o nome do Severino ainda agora. O Giuseppe, o Guilherme Vinícius, amigos da Ivone. Oramos pela Tata, no momento em que aparece o nome dela dando amém ali. Que bom. Oramos pelo Wilson, nosso querido palmeirense, nosso irmão em Cristo Jesus amado. E o Gabriel Santana. Oramos também pelos idosos. Oramos pelos enlutados. E orar por nosso país e pelos desempregados, né? Já uma série de consequências dessa Covid. Vamos orar juntos, queridos irmãos, nesse momento. Una-se em oração, faça a sua oração ou acompanhe a nossa oração e diga amém. Diga assim seja, né? Essa é uma conduta batista, né? Em que a gente vai ouvindo a oração e fazendo daquela oração a nossa, dizendo amém. Assim seja, essa é a minha oração também, Senhor. Responde a nossa oração. Tanto que eu não encerro a minha oração dizendo essa é a minha oração, é a nossa oração. A gente ora em nome da igreja ali presente. Vamos orar? Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos o privilégio desse encontro, a oportunidade de pensar na igreja de Filadélfia como uma igreja exemplo de missões, exemplo de operosidade, de serviço, de fidelidade ao Senhor, sendo aparentemente fraca, mas o Senhor mesmo a reconhece como forte. Bendito seja o teu nome, Pai. Abençoa também a nossa igreja, as nossas igrejas, de quantos estão presentes nesse Pão das Três. Fortalece as nossas igrejas, Senhor, fortalecendo-nos individualmente. Oramos por nossa campanha de missões nacionais. Coloque no nosso coração, Senhor, o desejo de dar uma oferta expressiva para a obra missionária. Oramos em favor dos missionários, da Junta de Missões Nacionais. Oramos em favor dos nossos irmãos cujos nomes lemos aqui, os que vão fazer cirurgia,
os que estão em tratamento, hospitalizados, os nossos irmãos idosos, os irmãos que estão com Covid, outros que vivem debaixo dessa ameaça constante, os nossos irmãos desempregados, aqueles que estão lutando contra alguma enfermidade há bastante tempo, numa situação difícil, em estado com gravidade. Nós pedimos que a bênção do Senhor repouse, o teu poder esteja em sua vida, no seu corpo, repreendendo a enfermidade, dando força aos teus servos para suportar a adversidade da vida. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Abençoa também a nossa pátria, o nosso governo e o mundo que grita, que clama, sem saber o que está dizendo, mas sabemos que há um clamor, um pedido de socorro, mesmo inconsciente, nesses alaridos todos que acontecem aí no mundo inteiro. Pai querido, abençoa a nossa vida, cada família, cada irmão presente, no nome santo de Jesus. Nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Bem, eu falei, ainda faltam 10 minutos, 9 minutinhos. Eu falei que ia cantar mais um hino missionário, e vou. Esse hino é de Oséias de Paula, irmão de Otaniel e Osiel. Semeei a semente, sim, na primavera, reguei-a com lágrimas, choro e dor. Mas outros, talvez, ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. A obra missionária é assim, como esse hino vai descrever, né? Um prega, um semeia e outro colhe, né? E Deus abençoa a ambos. Ambos têm parte nesse trabalho. Semeei a semente, sim, na primavera, reguei-a com lágrimas, choro e dor. Mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústias e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como o que ceifa, terão recompensa nas mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou. Para quem trabalhou tanto com sol ou chuva e com paciência a semente plantou, vez após vezes a minha alma sente angústias e choro do semeador. Mas o que semeia, tanto como o que ceifa, terão recompensa nas mãos do Senhor. Bonito, né não? Hino missionário. Eu plantei, Apolo regou, mas
Deus deu crescimento. Queridos irmãos e amigos, colegas, parentes, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso querido Pão das Três. Amanhã, terça-feira, voltaremos a esse mesmo encontro, no mesmo horário. Igreja Batista em Vila das Belezas, na página do Facebook. Amanhã, com o pastor Júnior Martins. Então, desejamos encontrar os queridos irmãos amanhã, às 3 horas, neste mesmo lugar. Lembre-se, nós fazemos missões, indo, enviando, contribuindo financeiramente para o sustento daqueles que estão lá. Deus abençoe você e sua igreja e sua família. Um grande abraço. Deus vos abençoe.